quarta parte do meu trabalho se chama pessimismo estrutural. A ética negativa é muitas coisas, mas uma primeira caracterização da mesma é a seguinte: trata-se da atitude ética que coloca rigorosa e sistematicamente a exigência moral por cima da intensidade, felicidade e continuidade da vida, numa espécie de radicalização da ideia que as morais vigentes formulam, mas não assumem nem aplicam. A vida humana tem apenas o valor que conseguimos meritoriamente lhe dar, no meio da inabilitação moral, ou seja, no meio do fato de todas as nossas ações levarem algum elemento de prejuízo para os outros. A ética negativa aceita, pois, uma atitude de pessimismo estrutural baseado no desvalor da vida humana nesse triplo registro, como mostrado na sessão anterior. A diferença dos pessimismos vulgares, meu pessimismo estrutural não se baseia na miséria existencial, nem na maldade intrínseca humana, nem no predomínio de males sobre bens, nem algo como um terrível ódio a si próprio. Todas essas expressões de Marcos Valero. Na minha filosofia é crucial a diferença entre a estrutura da vida humana e as coisas que acontecem dentro dela. Meu pessimismo não se baseia em nenhum predomínio de males ou de maldades ou de misérias dentro da vida humana, pois nesse sentido nada impediria que muitas vidas humanas sejam excelentes. Mas isso, contra o senso comum filosófico, não é suficiente para alicerçar otimismos. Estruturalmente estamos submetidos ao atrito terminal do ser na forma do sofrimento e, sobretudo, da inabilitação moral. Isso significa que todas as benesses, benefícios, prazeres, etc., de que desfrutamos, perfeitamente inegáveis, estão onerados pela terminalidade, estão terminando vertiginosamente e, o pior de tudo, o escasso espaço de manobras nos impede ser felizes e realizados sem destruir outras coisas, objetos, ambientes, animais, plantas e, claro, outros humanos. A atitude otimista não é, claro está, impossível, mas ela é fatalmente um remanejamento do ser terminal, do ser apontado pelo pessimismo estrutural. O otimismo é tão originado no sofrimento quanto o pessimismo. Marcos supõe em todo momento que só o pessimismo é provocado pela infelicidade. Mas o otimismo é uma forma perfeitamente viável de lidar com o atrito ameaçador da terminalidade. Otimistas temos todos que ser um pouco para poder sobreviver em condições duras e humilhantes. Mas tem que ver por que somos obrigados a ser otimistas. O que nos obriga a ser otimistas é o mesmo que fundamenta um pessimismo estrutural. Mesmo os pessimistas mais radicais não podem deixar de positivar alguma coisa, de gerar algum valor que os sustenta. A questão não é, pois, a felicidade, mas aquilo que obriga avidamente a buscar. A vida é má porque toda felicidade está sensível e moralmente onerada. O que traz felicidade é também o que traz doença, dor e morte, e, especialmente, desconsideração pelos outros. Os otimistas insistem em suas alegrias, risos, pulos e realizações pessoais intramundanas para defender a sua postura. O casamento com a mulher amada, o nascimento de um filho, a formatura após anos de esforço, o emprego bem remunerado que permitirá viagens pelo mundo e comprar mobília cara, as benesses da cultura, o cultivo das artes e das relações humanas agradáveis, etc. Como tudo isto lhes agrada enormemente, se tornam otimistas. Eles pensam que os pessimistas não desfrutam desses benefícios, que são seres crepusculares e amargurados, profundamente infelizes, quando na verdade as vidas do otimismo e do pessimista, do otimista e do pessimista, são forçosamente muito parecidas. As vidas pessimistas estão cheias desses mesmos prazeres, apenas
eles não pensam que sejam suficientes para tornar-se otimistas. Eles são cientes de todos esses benefícios e prazeres serem obtidos por imperiosa necessidade de sobrevivência em um meio hostil do ser terminal da vida. Não adianta o otimista insistir em apresentar como as coisas são boas para ele, como a vida é agradável e feliz. O pessimista não vai duvidar da felicidade do otimista, que é mais ou menos a sua própria, apenas para ver que toda essa felicidade é reativa e moralmente onerosa, na medida em que é felicidade obtida dentro da estrutura terminal do ser e contra ela, inevitavelmente. Nesse sentido, recuso as noções de otimismo natural e otimismo espontâneo, cunhadas por Marcus. Poderá haver alegrias espontâneas, mas não otimismos espontâneos. As alegrias instantâneas e compulsivas são como cócegas. Elas podem surgir em velórios ou campos de concentração e estão presentes também na vida do pessimista. Como poderiam não estar? Uma vez que se rejeita o estereótipo do pessimista que fica trancafiado em casa o tempo todo pensando na morte com supremo prazer, que é o espantalho, do pessimista. O otimista pensa que as experiências agradáveis que estão presentes na sua vida e em virtude das quais se declara otimista estariam ausentes da vida do pessimista. Mas essas experiências agradáveis estão presentes na vida do pessimista. A diferença crucial é que o pessimista não acha que a presença dessas felicidades pontuais seja motivo para assumir uma postura filosófica otimista. Esse é o ponto. São duas coisas diferentes. O pessimismo é uma postura filosófica que não é contraditória com o sentimento de alegrias e realizações pessoais. Ter estados de felicidade e sustentar racionalmente uma postura otimista são coisas diferentes que, no senso comum, estão constantemente mescladas. Ao ser estruturalmente terminal e ao ser a terminalidade algo que desagrada aos humanos, mesmo que eles possam inventar recursos para suportá-la, o ser, o ter nascido, não pode produzir felicidades de maneira causal, positiva e linear. Não ficamos felizes porque o mundo seja bom. Ficamos felizes, somos obrigados a ficar, precisamente porque o mundo não é bom. Para contrarrestar a infelicidade terminal que se adianta, nos empurrara e finalmente nos devora. A felicidade não é um efeito do mundo, é uma reação defensiva contra ele. Será inútil dizer uma e outra vez ao otimista que todas as apresentações de suas felicidades e intensidades intramundanas são perfeitamente irrelevantes para o ponto em questão. Que ele seja feliz e consiga distrair-se não é algo que abone o valor da vida, pelo contrário, algo maximamente desabonador. A felicidade é o estado ao qual somos jogados como inevitável reação contra o irremediável, contra aquilo que mais tarde ou mais cedo destruirá toda e qualquer felicidade. As pessoas às vezes dizem, se ficarmos tristes, as coisas vão ficar ainda pior do que já são. Ou como diz a canção popular, rir para não chorar. A assimetria fundamental favorável ao pessimismo é a seguinte: enquanto há idas e voltas, vai e vem na vida, por exemplo, hoje eu estou doente, amanhã fico são, hoje eu estou com dinheiro, amanhã estou quebrado, hoje eu entendo o livro, amanhã não entendo mais. É falso ou absurdo dizer hoje envelheci, amanhã estarei mais jovem. Hoje entrei num grupo de risco, por exemplo, doenças cardíacas, amanhã saio desse grupo. Pois estamos colocados numa estrutura terminal iniciada com o nascimento que tem mão única, uma espécie de conta regressiva que não vai se alternando com uma conta progressiva. Enquanto os fatos na vida admitem alternância, os fatos da vida, do processo vital nascer e morrer, não a admitem. Isto, é claro, não é mau em um sentido absoluto, mas mau relativamente a um ser como ser humano, o que já é suficiente para a tese pessimista. Significa que seres como seres humanos, com seu sistema nervoso,
seu cérebro, sua sexualidade, seu mecanismo de desejo, não podem ver seu próprio decair como sendo um bem. O vivem como uma perda gradativa e irreversível daquilo de bom, inclusive de muito bom, que conseguem construir. Todos os valores positivos são gerados dentro da vida e são gerados como uma oposição sistemática contra a queda irreversível e de mão única da estrutura mortal do ser. A esse fenômeno chamam assimetria estrutural. O mau entendimento dessa assimetria estrutural é a tônica de certa parte do texto de Marcos Valério dentro de um arrazoado perpassado de senso comum e de empirismo raso. Ele mesmo, muito honestamente, pede ao leitor pular essa parte, caso ele não tenha entendido a noção de assimetria de que se trata. E creio que realmente ele não entendeu. Cito Marcos, ele escreve o seguinte: aceitando a morte sem qualquer problema e admitindo o óbvio fato de que vamos morrer, a questão é saber se isso em si é suficiente para tornar a vida em si um mal. E mais adiante, dizer que a vida é necessariamente, essencialmente má, mesmo concedendo benesses intramundanas, parece desconsiderar total e completamente o único parâmetro pelo qual a consideração de que algo seja bom ou ruim faz algum sentido, que é o nosso sentimento a respeito. Cito Marcos: evidente que vamos envelhecer e morrer, mas isso torna a vida indesejável? Isso nos faz arrependermos de ter nascido? Isso nos faria, se pudéssemos escolher, não querer nascer de novo? Eu recusaria se me fosse dado mais 50 anos de juventude? Muitos, continua ele, passam um dia inteiro numa fila para assistir um show de 2 horas e depois se enfrentam muito mais tempo para conseguir ir embora. Havendo nítida assimetria no tempo de aborrecimento e de satisfação, isso necessariamente prova a desvalia do show? E se alguém prestes ao suicídio para evitar os males da senescência fosse oferecido mais um século de juventude e saúde? Uma vez que estamos falando de um sentimento a respeito da existência, dela ser boa ou má, em que a convicção na velhice e na morte me obriga a considerar a existência como um mal em si? A isto eu respondo: vendo a vida humana num viés estrutural, o que o otimista prefere não fazer, mantendo-se no cálculo empírico entre bens e males, não existe essa ascensão inicial e essa descida final. O problemático não está concentrado apenas no final, no show, no caso do exemplo dele, mas espalhado ao longo de todo o percurso. Aqui há uma incompreensão do que chamo em meus escritos da diferença tanática, a diferença entre a morte pontual e a morte estrutural, o processo de desgaste iniciado no nascimento. O pessimismo estrutural não avalia o valor da vida humana apenas pelo final, a mera morte pontual, mas pela totalidade do seu percurso definhante. Como o velho Sêneca já ensinava, começamos a morrer ao nascer. A catástrofe não está no final, mas no início. Esta é a permanente confusão que se faz entre terminalidade do ser e morte. Eu acho que é uma confusão que eu não consigo desmanchar, nem em Marcos, nem nos leitores da ética negativa em geral. A morte como morte pontual é algo que está no final do processo, mas a terminalidade está em todo o processo, desde o nascimento. Em segundo lugar, é claro que sentimentos são considerados na avaliação da falta de valor da vida humana. Estou tentando aqui de responder a objeção lida antes de que o único parâmetro para considerar que algo seja bom ou ruim é o nosso sentimento a respeito. Eu não nego isso. É claro que sentimentos são considerados na avaliação da falta de valor da vida humana. Sentimentos são fundamentais.
Não se trata de uma tese racional externa à vida. As pessoas sentem que a vida lhes é adversa e agressiva. Sentem que ela carece de sentido e se desesperam, se desanimam, se deprimem, temem, sofrem, lutam, desistem. Tudo isso acontece no plano emocional. A morte e o sofrimento são considerados maus pelos próprios sentimentos das pessoas. Não existe nenhum ser humano que não sinta o sofrimento e a morte como maus. E são precisamente pensamentos e autoajudas externas os que os levam a suportar aquilo que lhes machuca na própria pele. Os sentimentos são de rejeição, medo, fuga, defesa, etc. Não se trata de algo determinado por uma máquina racional, objetiva e externa. Mesmo os otimistas sentem medo, rejeição, receio, etc. E reagem a isso precisamente através da sua atitude otimista. Assim, muitos se arrependem de ter nascido, muitos não querem ter filhos, muitos jamais aceitariam nascer de novo, muitos se suicidam ou se escondem em uma neurose ou numa psicose. E tudo isso é vivido no plano das emoções. O filósofo negativo apenas capta em conceitos mais sofisticados o que já é padecido pelos humanos em seus próprios sentimentos. Mesmo que o show seja bom, se para ouvi-lo deve-se que atravessar todo tipo de sofrimento, e depois de concluído muitos outros, a avaliação negativa da situação toda, não apenas do show, é perfeitamente justificada. É claro que por poderosos mecanismos biológicos e psicológicos, os humanos aceitam qualquer tipo de sofrimento para conseguir uma muito pequena parcela de prazer. Sempre vai achar que valeu a pena. Mas isso nada tem a ver com valor. Pelo contrário, tem a ver com desvalor, com a força natural que nos faz aceitar a vida humilhantemente, sem condições sensíveis nem morais. Há aqui uma sutileza do pessimismo estrutural que decididamente não é entendida pelo senso comum, incluído o senso comum filosófico. Pois se poderia pensar que, se as pessoas consideram mal o seu decair e seu ir perdendo a vida, então esta teria um valor. Se a morte é má, a vida deve ser boa. Marcus cai nessa armadilha quando escreve: a destruição de algo só pode ser considerado mal justamente se tal algo é tido como valioso. Mas o pessimismo não acha que este seja o caso. E este é um ponto que já estou cansado de tentar esclarecer. Parece que as pessoas estão decididas a não entender. Vida e morte são inseparáveis, são partes de um mesmo processo. De tal forma que, se morrer é vivido como algo mau, a vida, no sentido de ter nascido terminais, deve ser má também. De tal forma, nascer e morrer são ambos maus, pois é ilusório pensar que eles vão em direções opostas. Nascer é começar a morrer, e morrer é acabar de morrer. Claro, isso é intolerável para seres humanos, e eles têm que se agarrar de alguma coisa. Precisamente o mal da vida é que ela nos obriga a agarrar-nos dela sem condições, mesmo quando a vida seja de péssima qualidade. Sempre achamos que vale a pena continuar, mas isso é parte do seu desvalor, não o valor dela. O mal de ter nascido é que agora tenho que me agarrar incondicionalmente à vida, inclusive contra as exigências morais. Eu fui jogado num mecanismo de desejo avassalador. O chamado amor à vida, longe de ser algo bom, é um dos seus feitiços irracionais e imorais, seu próprio canto de sereias. Para continuar vivendo, para viver a qualquer custo, estou disposto a atropelar a razão e a moralidade. O ponto de Marcus é que o pessimista, afinal das contas, também ele obtém um imenso prazer e regozijo em denegrir a vida, merece uma consideração. Ele escreve: os pessimistas estão, no fundo, a pregar-nos uma peça, obtendo enorme satisfação pessoal em sua alegada superioridade intelectual e conseguindo, afinal, reverter seu estado de desânimo com um eficiente meio de se favorecer emocionalmente, manobrando a razão de modo um tanto mais obscuro e ousado em nome do prazer. Afinal, ele escreve, num mundo onde existe o masoquismo, quem pode saber se na subjetividade do sofredor não se esconde um intenso prazer decorrente de uma estética anômala? Eu realmente penso, segue ele,
que a maioria dos filósofos pessimistas, ativistas, pode ser enquadrada dentro dessa situação. Ou seja, são pessoas que encontraram sua realização em vida e assim estariam entre as pessoas mais realizadas e mais felizes, mas que, no entanto, apresentam uma estética que simula o inverso. Respondo. Numa primeira olhada, isso configura uma tremenda falácia ad hominem abusiva, porque o enorme prazer que o pessimista obtém da sua atitude é perfeitamente irrelevante para a análise da correção ou incorreção dos seus argumentos. O que deveria ser feito é estudar atentamente a assimetria estrutural, a diferença tanática e demais categorias da teoria criticada e ver se funcionam, em lugar de ficar vendo se seu sustentador desfruta ou não desfruta da sua atitude pessimista. Mas, no segundo momento, penso que se trata de uma observação aguda e proveitosa. Na verdade, a estrutura terminal do ser nos obriga a ser afirmativos, como um meio de defesa contra um ser ferino. Uma maneira peculiar de ser afirmativo é denegrir aquilo que os otimistas louvam. Dizer que o mundo é um horror é outro mecanismo reativo e defensivo diante do ser terminal do ser. Mas o prazer de desprezar uma vida sem valor não nega o fato primordial. O ser terminal é insuportável e, para enfrentá-lo, temos que afirmar alguma coisa, mesmo que seja a mais radical negação do mundo. Otimismo e pessimismo são respostas a algo de objetivo e prévio. O pessimismo está melhor fundado na estrutura da vida, mas não é menos defensivo e reativo do que o otimismo. Os prazeres dos pessimistas não são menos reativos ao ser terminal prévio do que os prazeres dos otimistas. Assim como a felicidade não está reservada exclusivamente ao otimista, com isso eu vou para o final da parte 4, a infelicidade não é um privilégio do pessimista. Marcus afirma que o ponto de partida de muitos pessimismos é o sofrimento existencial. Sem conseguir ver que o ponto de partida de todos os otimismos é igualmente o sofrimento existencial. O otimismo é uma reação ao sofrimento existencial inevitável de todos nós, e não apenas dos pessimistas, como se só os pessimistas sofressem. É claro que a ética negativa afirma que a existência humana é necessariamente infeliz também para quem a afirma. Pura e simplesmente se aplica a todo e qualquer ser humano. Somos todos estruturalmente infelizes e por isso nos tornamos otimistas ou pessimistas, para contrarrestar esse fato e tentar construir alguma felicidade intramundana dentro da infelicidade estrutural que finalmente sairá vencedora. Termino essa parte. Essa linha de argumento em favor do pessimismo estrutural me parece simplesmente devastadora. Prova que a noção de valor da vida humana, ao perder seus fundamentos religiosos, perdeu também todo o seu sentido filosófico. Um valor positivo da vida humana não existe nem no plano moral, nem no plano sensível. Existem apenas os valores que criamos, mas esses valores são moralmente onerosos. Os criamos ao tempo que destruímos os valores de outros. O que as pessoas e os filósofos continuam sentindo como o valor da vida humana são apenas os esforçados momentos pontuais de intensidade e realização que são arrancados da estrutura terminal do ser e com os quais nos conformamos pela força de poderosos mecanismos biológicos e psicológicos de supervivência. Algo que nada tem a ver com moralidade estricto sensu, pois esses momentos pontuais de grande intensidade são habitualmente agressivos com os interesses de intensidade vital dos outros.